Noite a você que acompanha o nosso canal. Que Deus te abençoe primeiramente. Hoje nós gostaríamos de conversar com você sobre um tema muito pertinente em nossos dias, onde muitas pessoas têm negado a existência do inferno, de Satanás e dos demônios. Muitos até mesmo que se dizem ateus, que também negam a existência de Deus. E também gostaria de falar também aquelas pessoas que não negam, mas que têm um interesse muitas vezes excessivo pelos demônios e acabam se associando a eles. E a verdade é que o inferno, biblicamente, ele é real. A palavra do Senhor nos diz que ele foi preparado para o diabo e seus anjos, mas não estarão no inferno somente Satanás e os demônios. Irão para o inferno também aqueles que o seguirem. Alguns, até mesmo crentes, às vezes têm anunciado que somente Satanás e os demônios irão para o inferno, e não aqueles que pecaram ou os que o seguiram. Isso é importante que você saiba. A palavra do Senhor é clara, que aqueles que seguiram o pai da mentira, que se associaram a ele, também irão para o inferno. É necessário que saibamos também da existência desse ser maligno que tenta nos tragar. Este livro é muito interessante. Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. É um livro do famoso C.S. Lewis, que escreveu As Crônicas de Nárnia, Os Quatro Amores, dentre outros vários livros que este servo de Deus escreveu. Ele era um ateu e se converteu e tornou-se ou fez parte da igreja anglicana. E aqui neste livro, ele começa desde o prefácio falando de dois erros importantes que os humanos cometem, quanto aos demônios. Ele diz assim: há dois erros semelhantes, mas opostos, que os seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Um é não acreditar em sua existência, e é isso que nós vamos falar hoje neste vídeo. E o outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Muitas pessoas têm desenvolvido o interesse excessivo, como já foi dito. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, caso você queira, ficou interessado nesse livro. Esse livro é um diálogo do maioral dos demônios para o seu sobrinho, de como tentar um homem específico aqui no livro. Então, é um livro muito interessante, vale a pena a leitura, e o diabo trama vários meios de tentar desviar a atenção desse homem dos caminhos do Senhor. E ele tenta fazer uma alegoria com a nossa própria vida, maneiras diversas que o diabo tenta para tirar-nos do caminho do Senhor Jesus. E a palavra de Deus ela é bastante clara com respeito ao inferno, com respeito a Satanás, aos demônios e para todos quantos seguirem estes seres que desobedeceram a Deus. E para que a gente tenha noção, Adão e Eva seguiram em dado momento a Satanás, desobedeceram e causou toda esta confusão que existe aqui nesta terra. Nós estamos, ou já nascemos em pecado, como Davi diz: em pecado me concebeu minha mãe, lá no Salmo 51. E assim é a humanidade, ela é cheia de pecado. E não neguemos, ou não subestimemos a ação de Satanás, mas tenhamos clara na nossa mente as suas intenções, que são de nos tirar do caminho do Senhor. E nos voltemos para o caminho correto, o caminho justo, o caminho do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é necessário que você, crente, saiba da realidade do inferno. E lá em Mateus 25:41, diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O diabo e seus anjos têm um fogo eterno preparado para eles por causa do pecado que cometeram, por causa da queda que sofreram de onde foram criados. Eles deveriam ser seres celestiais e se voltaram
contra Deus e tornaram-se demônios que atormentam e são adversários da obra do Senhor. No entanto, é necessário que você saiba que aqueles que estiverem à esquerda do Senhor Jesus no dia do julgamento, como está em Mateus 25, ali Jesus dirá para eles que eles também irão para o fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, este fogo, a palavra de Deus diz que é um fogo eterno, que não se extingue, que não pode ser apagado. E isso é real. Nós, às vezes, queremos amenizar as coisas ou dar um tom mais amável ao castigo que Deus tem para os injustos. E muitas vezes isso prejudica o Evangelho, porque a palavra de Deus é clara que todo aquele que não crê no Senhor Jesus, que não devotar a sua vida a Ele, que não tiver fé nele, irá para o inferno. Então, tenha atenção a estes versículos que estamos lendo aqui esta noite. Independente da hora que você vê esse vídeo, eu te peço que tenha atenção. E também, se possível, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe esta mensagem, especialmente para aquelas pessoas que têm dito que o inferno não existe ou que o inferno é apenas para o diabo e para os anjos, para os demônios, para os anjos do diabo, né? Os demônios. Lá em Mateus 10, 28, diz assim: não temais os que matam o corpo, né? O nosso corpo, e não podem matar a nossa alma. Quem é que mata o nosso corpo, mas não pode matar a alma? São os outros homens, também as ações malignas ou homens instrumentalizados pelo diabo, que podem até matar o nosso corpo, mas eles não têm poder para matar a nossa alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Isso aqui se fala do Senhor. É o Senhor que tem esse poder. É o Senhor que tem o poder de dizer: afastai-vos de mim, malditos, e colocar aqueles que não temeram seu filho no inferno. Isso aqui nos revela uma outra realidade, de que no inferno não somente a alma sofrerá, não é apenas o espírito que sofrerá no inferno, mas também o corpo. O corpo sofrerá no inferno. Todos na vinda de Cristo irão ressuscitar. Haverá ressurreição. Todo joelho, diz a palavra do Senhor, estarão dobrados diante do Cordeiro. E ali haverá o juízo de Deus. E no inferno, as pessoas que forem para lá sofrerão tanto na alma como no corpo. Haverá sofrimento, grande sofrimento. A palavra do Senhor nos diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Tal o tamanho do sofrimento. E diz assim: e se a tua mão, Marcos 9:43, te fizer tropeçar, corta a tua mão, né? Melhor entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível. A palavra de Deus é clara que aqueles desobedientes, que não creram na mensagem, que não andaram segundo o caminho do Senhor, que não atentaram para os seus tropeços e pecados, estes irão para um lugar onde há fogo inextinguível, segundo o Evangelho de Marcos, palavras do Senhor Jesus, 43, Marcos 9:43. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles, diz Apocalipse 9:6. O inferno é um lugar onde as pessoas vão querer morrer, mas não vão achar a morte. Vão querer fugir, mas não vão ter para onde fugir. Diz mais também Apocalipse 14:11. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. E os adoradores, veja quem vai para o inferno, não somente o diabo e seus anjos, mas os adoradores da besta e da sua imagem. Nem quem quer que receba o sinal do seu nome. Apocalipse 14:11. Todos aqueles que receberem a marca da besta também irão para o inferno. Aqueles que adoraram a besta, são estes os que recebem a sua marca. E eles estarão ali, naquela fumaça, naquele tormento,
pelos séculos dos séculos. Quando a palavra de Deus fala sobre isso, ela está dando o tom de eternidade. O inferno é eterno. Mas o medroso, o incrédulo, o abominável e homicidas, e os impuros, e feiticeiros, e idólatras, e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Diz também Apocalipse 20, versículo 3. E os lançou no abismo, encerrou e selou sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Então, aqui se fala do abismo, onde o diabo é lançado, mas ele haveria de ser solto para completar as coisas restantes e dar também início à vinda do Senhor Jesus. São os últimos dias. E aquele que não foi achado, diz Apocalipse 20, versículo 15, aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem não estiver inscrito no livro da vida do Senhor, diz a palavra de Deus, Apocalipse 20, versículo 15. O apóstolo João está dizendo, será lançado no lago de fogo e enxofre. E diz assim, Apocalipse 20, 11. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, versículo 10, que é o versículo anterior, diz assim, e o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Mais uma vez, este inferno é eterno. Então, através desses versículos, você percebe que o inferno, de fato, é real. Que muitos estão a caminho ou caminhando a passos largos para este lugar terrível, onde a palavra do Senhor nos diz que o verme não cessa de comer a carne dos que serão ali afligidos. Onde a palavra de Deus diz que eles desejarão fugir dali, desejarão morrer, mas não conseguirão. Então, atente-se para isso. A palavra do Senhor te chama à obediência, ao serviço e para uma grande luta contra as hostes malignas do demônio. E esta grande luta, nós já sabemos o vencedor. Esse vencedor é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele virá e julgará toda a terra. Ele veio na sua primeira vinda, demonstrando o seu grande amor e oferecendo perdão dos pecados, paz com Deus e salvação. Mas agora, o Senhor virá para o juízo. Ele virá com o seu cetro de ferro. Ele virá no seu cavalo branco. E ele destruirá todos os seus inimigos com o sopro da sua boca. E o lugar onde eles serão eternamente julgados, porque os seus pecados eram eternos, porque eles cometeram pecado contra um Deus eterno. Assim o inferno deve ser eterno, para que eles sofram um castigo eterno. É o inferno, onde irão o diabo, a besta, o falso profeta, os seus anjos e todos aqueles que o seguiram dos homens. Que Deus te abençoe. Desejo a você que você de fato conheça o Senhor Jesus Cristo. Que você seja abençoado e salvo em Cristo Jesus. E peço a você que, se esse vídeo foi útil para a sua vida, que você compartilhe, se inscreva, deixe o seu joinha, ative o sininho para receber mais notificações. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.